Quando um time faz aquela contratação milionária, obviamente ele espera que dê certo. Ninguém gasta uma nota num jogador esperando que ele vá flopar. Ainda mais quando você tá falando de uma contratação na casa das centenas de milhares de dólares. Mas os caras do vídeo de hoje floparam. Quando esses clubes aqui contrataram eles, esperavam contar com grandes craques. Os homens que iam resolver todos os problemas. No fim, eles não resolveram nada. Então vamos lá, meus amigos, porque hoje eu vou trazer aqui pra vocês as 5 piores contratações da história do futebol. Claro que a gente vai levar em conta que dinheiro que o cara entregou, né? Não adianta aquele bagre que alguém pagou R$1 milhão, vai ser ruim mesmo. Ninguém espera muita coisa. Mas vamos lá, porque antes de eu te contar sobre esses jogadores, deixa eu me apresentar, caso você não me conheça, eu sou o Gui Galdames, esse aqui é o meu canal, bem-vindo a ele. Caso você já me conheça, cenário diferente mais uma vez, estamos buscando algum cenário, galera, eu ainda me mudei, ainda tô me adaptando aqui, calma, a gente vai achar um lugar legal, a gente vai montar uma coisa legal, é tudo provisório ainda. Mas vamos lá, chega dessa ladainha que você quer saber dos jogadores, né, você não tá aqui pra saber da minha vida não. Nosso 5º lugar é belga, inclusive a gente tem 2 belgas nessa lista. Ele é centroavante. Já sabe de quem eu tô falando, né? Romelu Lukaku. Quando ele deixa a Inter, após ser campeão italiano, após formar uma maravilhosa dupla de ataque com Lautaro Martinez, ele vai jogar nos Blues e chega lá dizendo que tinha assuntos pendentes para resolver. Afinal, o Lukaku tinha ido pro Chelsea muito jovem, ainda com 18 anos, acabou não conseguindo render o esperado ali no time de Londres, depois ele rodou, jogou no Everton, jogou no Manchester United, se reencontrou na Inter de Milão, e aí queria resolver os assuntos pendentes, como ele mesmo falou, no Chelsea. Queria mostrar tudo aquilo que ele havia jogado pelo Everton e pela Inter com a camisa onde ele havia falhado. Só que não deu nada certo. O Lukaku nunca se entendeu muito bem com o Thomas Tuchel. Ele chega a dar uma entrevista meio desastrosa, assim, no meio da temporada, cornetando o treinador, uma relação muito desgastada. Tanto que no meio do contrato ele é emprestado para a Inter novamente. E no fim das contas, essa contratação só serviu pro Chelsea gastar mais um caminhão de dinheiro nele, né? Que já havia gastado quando jovem, gastou mais um pouco no auge e depois viu o Lukaku ir embora mais uma vez, rumo à Itália. Então, depois do empréstimo pra Inter, ele foi pra Roma e na temporada atual ele tá jogando no Napoli. Aparentemente ele gosta de jogar na Série A, né? O Lukaku rende bem na Itália. Enquanto na Premier League, tirando a passagem pelo Everton, nunca consegue render da mesma forma. Mas enfim, os assuntos pendentes que ele tinha para resolver estão pendentes até hoje. O 4º lugar dessa lista é brasileiro, a contratação mais cara da história. Mentira, você achou que eu tava falando do Neymar? Se bem que a gente pode discutir a contratação do Neymar no PSG, se ele entregou tudo que tinha pra entregar, mas acho que pelo menos questão de mídia, o Neymar rendeu, né, pro PSG muita coisa, leva pra uma final de Champions, não dá pra dizer que foi um flop total, apesar da torcida odiar ele. Mas enfim, vamos falar do 4º jogador aqui, Philippe Coutinho. Cara, não tem como, eu acho que o Coutinho já foi assunto aqui nesse canal tantas vezes, é tanto vídeo que eu falo do Coutinho que não sei mais nem o que falar sobre ele, vocês já sabem toda a história do Coutinho, jogou muita bola no Liverpool, jogou muito, rendeu muito, parecia um cracaço de bola, despertou o interesse do Barcelona. O Barça já queria ele quando o Neymar tava lá. Na janela ali de 2017, quando o Neymar vai para Paris, o Barcelona já cogitava trazer o Coutinho até para jogar junto com o Neymar, eles são amigos desde jovens. E aí, quando o Neymar sai com muito dinheiro em caixa, o Barcelona tem tranquilidade para trazer o Coutinho e gasta muita grana, até porque todos os jogadores dessa lista aqui custaram mais de 100 milhões de euros. E o Coutinho no Barcelona nunca aconteceu. Também é uma contratação que você parando para analisar hoje não combina. Mesmo que o Coutinho pudesse render tudo que ele rendia no Liverpool, para pensar como o estilo de jogo do Philippe Coutinho é muito diferente do estilo de jogo que o Barcelona sempre praticou. Sabe? Aquele estilo do Barça de toque de bola, posse, tic-tac. Enquanto o Coutinho é um jogador mais rock and roll, como o Klopp gosta de falar. Ele não é aquele meio-campista que vai trabalhar a bola de toque, ele não é um Pedri. Ele
é um meio-campista de chegada, com um ótimo chute de longe. A gente nem vê os meias do Barcelona chutando tanto de fora da área. Então, parando pra pensar, hoje era uma contratação meio sem pé nem cabeça, um dinheiro jogado fora e que, é claro, é muito fácil analisar anos depois um erro, mas que era óbvio que ia dar errado, era. E deu. E podemos dizer que Philippe Coutinho está entre as 5 piores contratações de todos os tempos. O nosso terceiro lugar da lista, assim como o Lukaku, jogou 2 vezes no clube dele. Ele saiu uma vez e foi recontratado a peso de ouro. Mas esse não é belga e sim francês. Paul Pogba foi revelado no Manchester United. E ali, provavelmente achando que não teria muitas chances no início de carreira, ele viu seu contrato expirar, decidiu não renovar e foi jogar na Juventus. Na Juve, o Pogba teve o espaço que ele queria. E cara, quem viu o Pogba nos primeiros anos, eu não sei se vocês viram. Não sei se você que tá assistindo esse vídeo tem a minha idade ou você é muito jovem, se você acompanhou. O Pogba tinha tudo para ser o melhor meio-campista da década, do século, da história. Não, da história é exagero. Mas o Pogba tinha tudo para ser um dos grandes meias da geração, pelo menos. Inteligente, muito habilidoso, muito técnico, muito forte, muito físico. E ele era, na Juventus, era um dos grandes meias do mundo, cara. Um jogador bonito de se assistir jogar, daqueles que você para pra ver, um meia completo, que poderia ser tanto um segundo homem de meio campo, quanto um meia, que tinha a visão de jogo, o passe curto, o passe longo. O Pogba era fantástico. E óbvio, o Manchester United, vendo o jogador que tinha perdido, quis trazer de volta. E custou caro, custou muito caro. E trouxe. E assim como quase todos os jogadores que o Manchester United contratou depois da era Ferguson, Pogba deu errado. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso. O Manchester United é um cemitério de jogador. O Manchester United estraga qualquer um. O que será que teria sido da carreira do Pogba se ele nunca tivesse voltado pra lá, se ele tivesse ficado na Juve a carreira toda? Sei lá, de repente esse cara teria sido bola de ouro. Vai saber. E o interessante do Pogba é que ele sempre jogou muito pela seleção francesa e não rendia no clube. Jogava muito na seleção francesa, não rendia no clube. Tanto que o cara é campeão do mundo. E foi campeão jogando muita bola. No United até venceu uma Europa League, tem uma FA Cup, mas também ficou marcado muito pelas suas confusões com José Mourinho, que o cutucava muito e que cobrava muito, esperava sempre mais dele, mas nunca conseguiu fazer o francês render tudo o que esperava. No fim, o Pogba acabou saindo novamente pra Juve de graça no fim do contrato dele. E o United simplesmente perdeu todo o investimento que fez no francês. O nosso segundo lugar da lista também é francês. Também foi contratado pelo Barcelona. Também foi contratado na mesma época do Coutinho. Você sabe de quem eu tô falando, é óbvio, eu tô falando do Dembélé. Só que ao contrário do Coutinho, que a gente olha e pensa, cara, o Coutinho tinha tudo pra dar errado. O Dembélé não. Você pode olhar e dizer, pô, Dembélé não podia ter custado tão caro, porque era um jogador que tinha uma temporada de alto nível no Borussia Dortmund, mas daí é aquele erro do Barcelona. Deixou o Neymar sair. Todo mundo sabe que você tá com muito dinheiro em caixa, vão cobrar caro. Você não vai pagar barato em ninguém. E aí o Borussia Dortmund enfiou a faca, né? Explorou. Foi ali, ó, eu vou tirar cada centavinho que eu puder do Barcelona. Mas o Dembélé era um jogador de muito potencial. Assim como o Neymar, ele era muito habilidoso, um jogador ambidestro, um cara que tinha tudo pra dar certo, mas que aparentemente não tinha cabeça. Porque não dá pra entender o que não fez ele dar certo. De novo, aparentemente foi a cabeça. Foi um jogador que em nenhum momento ele pareceu estar presente no Barcelona. Cara, o Dembélé chegou a casar e os companheiros de clube descobriram que ele casou, tipo, na mídia, ou quando ele postou, porque ele não tinha muita amizade, ele não tava nem aí. Aquele gol perdido contra o Liverpool no jogo de ida da semifinal da Champions, displicência total, sempre foi um jogador que parecia não ligar muito pra estar no Barcelona. Parecia não gostar de estar no Barcelona. É difícil explicar como alguém com tanto potencial não deu certo. Tanto que na primeira temporada dele em Paris, ele já joga muito mais do que ele jogou em todos os anos do Barcelona. Mas enfim, não deu certo. O Barcelona gastou mais de 100 milhões de euros e Dembélé não jogou nada. Tá aqui, segundo lugar na nossa lista. O primeiro é o jogador mais óbvio, acho que quando
quando a gente vai fazer uma lista das piores contratações da história, ele tem que estar nelas. Ele também já esteve em outros vídeos por aqui. Ele é um craque que virou um bagre. Ele é o outro belga dessa lista. Ele é Eden Hazard. Contratado a peso de ouro, o homem que chegou para substituir Cristiano Ronaldo, o homem que custou mais de 100 milhões de euros, o cara da geração belga, porque ele era o melhor jogador daquela geração belga, foi melhor jogador da Premier League e é inexplicável. Com tantos predicados, com tanto futebol que ele jogou a carreira toda, como que o Hazard nunca jogou absolutamente nada no Real Madrid. E ele era um jogador de 100 milhões de euros que viu o seu valor de mercado despencar durante os anos de Madrid. Um cara que nunca jogou um minuto de El Clássico. Como que o melhor jogador de uma geração que tinha Lukaku, De Bruyne, o melhor jogador da principal liga do mundo, como esse cara simplesmente não conseguiu render no Real Madrid? Isso é um mistério. Não dá pra explicar. Esse é com certeza o pior investimento que Florentino Pérez fez em toda a carreira dele no Real Madrid. Esse é com certeza o pior investimento que qualquer dirigente fez na história do futebol. Ele veio, de novo, para substituir Cristiano Ronaldo. Ele veio para ser um cara. Ele vinha para ser um grande jogador. A cara do Real Madrid seria Eden Hazard. E ele nunca foi nada. Simplesmente não aconteceu. Mas e vocês, galera? Conseguem lembrar de alguma contratação pior do que essas daqui? Deixei alguém de fora? Alguém que poderia figurar nessa lista e eu esqueci? Deixa aí nos comentários se eu tô esquecendo de alguém. E não esquece, se você ficou nesse vídeo até agora, aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para saber quando tem vídeo novo e fica aqui com o meu abraço.